A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Josué. Hoje vamos meditar no capítulo 10. Os versículos são do versículo 12 ao versículo 14, que nos diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos ao capítulo 10, nós entramos em mais um momento glorioso para o povo de Israel. Após fazer aquela aliança com o povo de Gibeão, haja vista que eles usaram de astúcia contra o povo de Israel, e agora, aliançados, levantam-se 5 reis contra aquele povo, e eles pedem socorro a Josué e a Israel. Ao que Josué, conforme a aliança que havia feito com eles, vem ajudá-los. E eles então travam uma batalha, e a Bíblia vem nos revelar que durante aquela batalha, Josué ousadamente ele faz algo sobrenatural. Diante, diz o registro bíblico que acabamos de ler, dos olhos de todo o Israel, ele declara diante do Senhor que o sol se detivesse e a lua mantivesse parada. Ou seja, ele fez uma oração pública diante do Senhor para que o dia não corresse normalmente, ou seja, o dia ele prolongasse para que ele pudesse concluir aquela obra. E é interessante nós observarmos que o registro bíblico nos revela que, assim como ele falou na sua oração ao Senhor, assim aconteceu. É interessante nós observarmos que a Bíblia Sagrada, ela nos traz tantos acontecimentos extraordinários que, se nós não tivermos fé o suficiente para crer nela como santa escritura da parte de Deus, como a revelação de Deus para nós, nós não acreditamos. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que não acreditam nas coisas que estão registradas nas Escrituras, mas quando nós temos a nossa fé voltada para o Senhor, nós não temos dificuldade para crer naquilo que a Escritura diz. E aqui, nesse texto de hoje, a Bíblia nos revela que durante aquela batalha, durante aquela guerra, aonde o povo de Israel sairia vitorioso, Josué, ele sentiu a necessidade de que o dia
tivesse o seu tempo prolongado, e assim Josué, ele, na sua limitação de sabedoria, ele diz: Senhor, que o sol se detenha, que o sol não siga o seu curso. Ele estava dizendo assim: Senhor, que esse dia não termine, Senhor, que esse dia não acabe, até que nós venhamos concluir esta obra, ora começada. Ei, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei do que é que você precisa, mas a Bíblia Sagrada, que revela a vontade de Deus, ela nos diz que quando nós buscamos ao Senhor e pedimos a Ele aquilo que necessitamos, de acordo com a sua vontade, crendo, nós receberemos. Ela diz ainda para nós, lá no Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 11, ele vai nos dizer assim que tudo é possível ao que crê, e que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, ou seja, o sobrenatural de Deus, ele é alcançável àquele que crê. O Senhor Jesus Cristo também, ele testificou que nós podemos fazer obras ainda maiores do que aquelas que ele fez, se tão somente nós crermos. Portanto, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas uma coisa eu sei: Deus nos dá, através da fé, Ele nos concede o sobrenatural. Ei, imagine só o dia ser prolongado. Estamos acostumados, às 6 da manhã, o nosso dia está amanhecendo. Imagine só chegar às 7 da noite, ainda está dia, 8 da noite, ainda está dia. Tudo isso é possível, conforme nós vimos aqui na Sagrada Escritura, porque a Bíblia diz que um homem orou. Olha só que interessante, um homem, ele orou. Deus ouviu, diz assim, olha o versículo 14: e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Deus ouviu a oração deste homem. Josué foi ouvido pelo Senhor e o Senhor atendeu a sua oração. Talvez você não precise de um dia prolongado, mas há algo que você precisa e é necessário acontecer o sobrenatural. Creia, busque ao Senhor com fé e Ele te concederá. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que no nome do Senhor Jesus nós possamos prosseguir crendo e confiante na vitória da parte do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.